Boa noite. Pesquisa mostra que o Espírito Santo é o estado que mais reduziu as taxas de assassinatos em 2012. Tenente-coronel que furou blitz da lei seca apresenta atestado médico e não aparece para depor na delegacia de trânsito. Deputado Sérgio Borges é eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E o novo presidente do tribunal, Domingos Taufner, é o nosso entrevistado aqui no estúdio. E veja ainda o trabalho de recuperação de tartarugas que chegam doentes à costa de Vitória. Segunda-feira, 4 de novembro de 2013. Guará News Espírito Santo começa agora. O Espírito Santo foi o estado que mais reduziu a taxa de homicídios no ano passado. Esse dado faz parte do relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que será divulgado amanhã. De acordo com a pesquisa, o número de assassinatos no ano passado no estado caiu de 41 para 27 homicídios em cada grupo de 100 mil habitantes. Apesar do dado positivo, esse índice de 27 mortes é maior que a média nacional, que ficou em 25 assassinatos. A Secretaria Estadual de Segurança Pública comemorou o resultado da pesquisa e revelou números positivos sobre a queda na taxa de homicídios no Espírito Santo desde 2009. Desde que se começou a medir os indicadores de homicídios, o Estado sempre esteve acima do dobro da taxa nacional. Nós estamos há 3 anos e meio iniciando um processo, revertendo uma tendência, reduzindo indicadores, num processo já acumulado de 23% de redução, que vai levar um certo tempo para que a população compreenda esse movimento. Compreenda que há uma mudança nos indicadores e nos registros de homicídios no nosso estado e entenda que esse processo é um processo permanente que vai se prolongar ao longo dos anos. Nossa expectativa é levarmos o Espírito Santo à taxa nacional no médio prazo, ou seja, em torno de 25, 26 homicídios para cada 100 mil habitantes, e no longo prazo levarmos o Estado aí sim para as taxas recomendadas pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde, que é no máximo de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado mais violento do país é Alagoas, com 61 assassinatos por 100 mil habitantes. No ano passado, foram mais de 50 mil homicídios no Brasil, um aumento de 7% em relação a 2011. E a violência aqui no estado é o tema da nossa enquete da semana. Na sua opinião, a violência vem diminuindo no Espírito Santo? Sim ou não? Dê a sua opinião. Ela pode ser lida ao vivo na Record News durante os nossos programas. O site é o www.simnoticias.com.br. Era esperado para hoje o depoimento do tenente-coronel que se recusou a parar em uma blitz da lei seca no mês passado aqui na capital. O titular da Delegacia de Trânsito de Vitória falou sobre o caso. Até às 10 horas da manhã, o tenente-coronel José Disseu Pereira não havia comparecido à Delegacia de Delitos e Trânsito. A intimação foi recebida pelo batalhão da PM na última quinta-feira. Segundo o delegado Fabiano Contarato, pode ser que o policial não tenha ficado sabendo da intimação a tempo. Nós vamos reenviar um novo ofício intimando ele novamente a comparecer aqui, justamente para ouvir a versão desse fato, o lado da história, o que realmente aconteceu, segundo a ótica dele. O tenente-coronel foi parado numa blitz na Reta da Penha, em Vitória, na madrugada do dia 13 de outubro. Ele se recusou a entregar os documentos e intimidou os policiais, dizendo que era tenente-coronel da Polícia Militar. Você sabe que eu sou coronel da polícia, né? Eu não estou sabendo, não conheço o senhor, quero a identificação do senhor. José Disseu pode ser indiciado por 3 crimes: desacato, resistência e denunciação caluniosa, já que uma denúncia do tenente-coronel resultou no afastamento dos policiais que estavam na abordagem. José Disseu Pereira pode ainda responder por embriaguez ao volante, caso fique comprovado que o tenente-coronel bebeu na noite anterior à blitz. Posso ter na comanda dele que ele não tenha consumido nada, mas eu posso provar por outros meios, inclusive testemunhais,
e vídeos, inclusive vídeos, de que ele possa estar dirigindo sob influência de álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência. Isso é crime. O Código de Processo Penal, no artigo 167, é claro. Ele fala o seguinte, que quando não for possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. De acordo com o delegado Fabiano Contarato, depois dessa entrevista, ele recebeu um fax do comando da PM informando que o tenente-coronel está de licença médica e, por isso, não compareceu à delegacia. Ele vai ser intimado novamente, mas, segundo Contarato, o documento enviado pela Polícia Militar não esclarece quando o oficial volta ao trabalho. A assessoria de imprensa do governo do estado informou que essa informação vai ser repassada diretamente ao delegado. A seguir, eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o deputado Sérgio Borges, e uma entrevista com o novo presidente da Casa, Domingos Taufner. O Hora News volta já. O deputado estadual Sérgio Borges foi eleito hoje à tarde para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O cargo é vitalício e o salário é de R$ 25.300. Confira. A votação aconteceu na Assembleia Legislativa. Entre os 20 candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas estavam os deputados Cláudio Vereza, Paulo Roberto, Dari Padung e Sérgio Borges, líder do governo na casa e considerado nos bastidores o favorito para a eleição. O conselheiro eleito vai fazer parte do corpo técnico que julga os processos do Tribunal de Contas, órgão que fiscaliza as finanças dos municípios e do Estado. Ao contrário do que se esperava, poucas pessoas acompanharam a votação pelas galerias da Assembleia. Em uma sessão concorrida, 22 dos 28 deputados presentes votaram e confirmaram Sérgio Borges como novo conselheiro do tribunal. O que a sociedade capixaba pode esperar da sua atuação no Conselho? Pode esperar minha coerência, minha credibilidade, minha lealdade às leis, que eu vou respeitá-las. Esperar que eu faça um trabalho que faça justiça com as pessoas que estão sendo fiscalizadas pelo tribunal. Acho que é um trabalho árduo, porque são 538 empresas e prefeituras e câmaras que nós fiscalizamos e somos 7 conselheiros. Então é um trabalho árduo que tem que ter muito cuidado. A população pode esperar de mim tudo aquilo que eu sempre fiz, coerência, serenidade e o cumprimento das leis. Para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, é necessário, entre outros requisitos, ter conhecimentos técnicos, experiência na área pública e ficha limpa. E exatamente por já ter sido condenado pela lei da ficha limpa, que alguns candidatos afirmam que Sérgio Borges não deveria ter concorrido e prometem ir à justiça. Mas o deputado garantiu não estar preocupado com a ameaça. Não me preocupa, porque eu estou legal, eu fui avaliado. Eu respeito a Constituição e a Constituição diz que ninguém pode ser condenado e considerado condenado sem o trânsito em julgado. E eu estou com o recurso que eu ganhei, o processo está indo para o STJ e meus advogados estão tratando disso. E ainda sobre o Tribunal de Contas do Estado, eu converso agora com Domingos Taufner, eleito presidente da Corte de Fiscalização na última quinta-feira. E diferentemente das eleições anteriores, em que havia uma chapa de consenso, Taufner disputou com o atual presidente, Carlos Hanna. Boa noite, conselheiro. Boa noite. Obrigado pela presença do senhor aqui no Hora News. Ok, estaremos sempre à disposição. Obrigada. Bom, na opinião do senhor, o Tribunal de Contas tem que ser um órgão mais técnico ou político? O Tribunal de Contas é um órgão que tem que ser mais técnico, porque ele julga contas, ele analisa as contas. É claro que a questão política geral, ela influencia na medida que os conselheiros, assim como os juízes, os desembargadores e promotores de justiça são conhecidos também como agentes políticos, porque representam o poder público, representam o Estado.
Então, a política, de maneira mais ampla, ela existe em todos os órgãos, sejam judiciários, Ministério Público e Tribunal de Contas. Mas, em termos do julgamento, ele tem que ser técnico. No dia da eleição, o atual presidente, o Carlos Hanna, ele demonstrou uma preocupação e disse temer influências externas no Tribunal de Contas. Eu gostaria de convidar o senhor a assistir um trecho dessa entrevista. Vamos lá. A sociedade tem que estar atenta ao que acontece aqui. É um tribunal importante e temos que continuar com abertura, com fortalecimento da equipe técnica e garantindo que os procedimentos e os julgamentos sejam previsíveis. O gestor ele tem que saber, se fizer alguma coisa errada, ele será punido aqui. Pois é, há algum risco da gestão do senhor sofrer algum tipo de influência externa? Olha, eu quero dizer que eu concordo com as palavras do presidente Carlos Hanna, porque tem que ter um julgamento justo, previsível, que o gestor tenha direito de defesa, que ele não tenha influência no julgamento e sim o que está nos autos. Então, não há risco de retrocesso no Tribunal de Contas. Essa hipótese está descartada? Está descartada porque o nosso plenário é bom. Todos os avanços desses últimos 2 anos e meio foi acompanhado pelo nosso plenário. E a autonomia na área técnica, ela será mantida? Esse é um compromisso do senhor? Sim, porque nós ajudamos a fazer a lei orgânica que garantiu essa autonomia. Seja no direito da área técnica solicitar cautelares e ter o direito de se pronunciar nos processos com independência. Também na remuneração mais justa, que foi inserida a partir da Lei Complementar 622/2012. Seja também nas chefias da área técnica serem de servidores efetivos. Então, isso continuará com certeza. Conselheiro, o Tribunal de Contas ganhou hoje mais um conselheiro, o deputado Sérgio Borges foi eleito. Como é que o senhor vê essa eleição? Olha, eu não vou comentar o assunto, foi uma escolha da Assembleia, né? E agora, se alguém ficou descontente, tem o direito de recorrer ao Judiciário, caso não esteja contente com a escolha. Mas eu não vou comentar nomes escolhidos pela Assembleia nesse momento. É porque nós sabemos que o Sérgio ele tem uma condenação, né? E um dos critérios para ser um conselheiro é que você tem aí um requisito constitucional, inclusive, é ter uma reputação ilibada, né? Como é que o senhor vê isso? Isso pode ter problemas no futuro? Não, problemas. Eu mesmo, antes da eleição, falei que esperava que a Assembleia cumprisse os requisitos constitucionais. Mas eu não poderia interferir. O senhor fez esse alerta? Fiz esse alerta que deveria cumprir os requisitos constitucionais. Mas eu também eu não podia também interferir e obrigar que a Assembleia não escolhesse A ou B. Agora, as escolhas podem ter consequências. Agora, qualquer cidadão que se sinta, que não tenha gostado dessa escolha, entenda que não pode recorrer ao Judiciário. É um direito que existe. Mas eu não vou comentar aqui se está correto ou errado. Aí cabe ao Judiciário. Já coube a Assembleia escolher, mas aí cabe depois, se houver algum recurso. Conselheiro, o senhor é o relator da auditoria do contrato do Estado com a Rodossol. Em que pé que está essa auditoria hoje? Essa auditoria, ela está, quer dizer, nós prorrogamos por mais 90 dias. Por mais 90 dias o prazo. Por que prorrogamos? É porque são muitos documentos. Ela é uma auditoria complexa, que envolve questão de engenharia, de finanças, de contabilidade, informática, jurídica, parte jurídica do contrato. Então, é uma auditoria muito ampla. E são 15 anos de contrato. Então, em 90 dias não foi possível chegar a uma conclusão. E alguns documentos também houve um certo atraso na entrega, devido ao grande número de folhas, de páginas, de tabelas, de gráficos. Então, isso causou um pedido de prorrogação da auditoria. Mas queremos fazê-la dentro do prazo agora inserido e da melhor maneira possível. Pois é, o senhor acredita que 90 dias a mais são suficientes? Acredito que sim. Eu sou relator das contas dessa auditoria até o final de dezembro desse ano, porque em janeiro eu tomo posse como presidente, quer dizer, a minha posse é 16 de dezembro, mas eu entro em exercício em janeiro. A partir do momento que eu entrar em exercício, o atual presidente Carlos Hanna herda os meus processos, dentre os quais o da Rodossol. Agora, conselheiro, o senhor disse aí que o senhor começa oficialmente a trabalhar como presidente a partir do mês de janeiro. Quais são os principais desafios que o senhor vê? Olha, nós temos que dar mais agilidade ao processo. Nessa gestão do Carlos Hanna, nós começamos com 11 mil processos, hoje estamos com menos de 8 mil, então já reduziu em 30% os processos.
Mesmo assim, ainda é um volume pesado de trabalho. Sim, mas reduziu bem. Então, já foi um trabalho muito bom feito pela área técnica, pelo plenário. A área técnica conseguindo auditar mais rápido, de maneira mais eficiente. O plenário também julgando também rápido, célere, mas sem perder o equilíbrio e a segurança jurídica. Então, essa é uma questão de continuar nessa rapidez, incentivar mais que o núcleo de medidas cautelares seja otimizado, que a medida cautelar, o tribunal pode suspender licitações, suspender o gasto público antes que o gasto público ocorra. Então também queremos dar força e prioridade para as medidas cautelares. Talfner, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, estamos à disposição aí. E desejar aí sucesso nessa nova caminhada como presidente do Tribunal de Contas. Com certeza, mais um desafio para mim e para todo mundo do tribunal para continuar esse trabalho bom que nós temos lá. Obrigada, Talfner. Boa noite. Boa noite. Bom, 4 pessoas, entre elas 2 crianças de 6 e 7 anos, foram baleadas no bairro Nova Palestina, em Vitória. O alvo era um adolescente. Tristeza é o sentimento dessa mulher de 23 anos. O filho dela, de 5 anos, tomou 2 tiros na coxa durante um tiroteio em Nova Palestina, Vitória. Ele estava com um primo de 7 anos, que também foi baleado. Grávida de 4 meses, ela está desesperada. Nossa, nunca tinha visto uma coisa daquela, nunca ia imaginar que aconteceu com meu filho e com meu sobrinho. Nossa Senhora, sem explicação. Revoltada, foi muito disparo. Acho mais ou menos uns 20 tiros. O crime aconteceu por volta das 6 horas da tarde de ontem. Segundo testemunhas, 2 homens passaram em um carro e começaram a atirar contra os 2 irmãos que estavam bem aqui, próximos de casa. O alvo era o adolescente de 17 anos, mas os 2 foram baleados. Segundo testemunhas, foram vários disparos. 2 cápsulas foram encontradas no local do crime. Ainda há marcas dos tiros. Muita gente estava na rua, próximo a este bar, onde o crime aconteceu. Houve correria e desespero. Eu achei que ele tinha matado os 2 meninos meus, que eu vi aí, um monte de tiro. Aí eu estava entrando no portão aqui, o cara passou com a arma na mão ainda e virou a arma do meu lado ainda. O que você acha que foi a motivação? Isso é vingança de problema dos 2 lá. E todos os 2 eram presos, o meu também era. As 2 crianças atingidas pelos disparos estavam brincando próximo ao bar. Tava todo mundo brincando de bola. Como é que a senhora soube o que aconteceu? Não, eu soube quando eu escutei o disparo, aí eu saí pra rua, chamei meu marido, aí eu vi um rapaz com meu filho no colo, mais o meu sobrinho. Aí nós entramos em choque, saímos caçando o carro, aí apareceu um homem, que Deus viu um homem, pra levar eles. Aí chegou na policlínica, transferiu para o hospital infantil. A criança de 7 anos continua internada no hospital infantil e passa bem. A de 5 anos foi atendida e liberada. Os 2 irmãos que estavam no hospital São Lucas também já estão em casa. A seguir, pai mata filho de 6 anos e fere outro de 10 com tiro acidental. O caso foi no sul do estado. O Hora News volta já. Um acidente grave matou 3 pessoas e deixou outras 3 feridas em uma estrada de Minas Gerais. Todas as vítimas são de Marataízes, no sul do estado. Todas as vítimas estavam em um caminhão carregado de abacaxi. Entre os mortos estão o motorista do caminhão e produtor de abacaxi, Erivelto Silva Marvila, de 58 anos, e o filho dele, Everton Simões Marvila, de 27 anos. O ajudante do caminhoneiro, Alain Machado Werneck, de 27 anos, também não sobreviveu. A Polícia Militar Rodoviária acredita que o caminhão tenha se desgovernado na descida da serra e acabou tombando depois de uma curva acentuada. A esposa de Erivelton e outras 2 pessoas feridas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais de Manhuaçu e Carangola. Quer participar do Hora News? Você pode. Basta mandar para a gente as suas sugestões. E olha como é fácil. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais. facebook.com/recordnewses.
pelo Twitter, twitter.com/recordnewsES, e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. E você pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 e 34 34 57 24. E agora outras notícias do sul do estado com Ramon Barros. Boa noite, Ramon. Olá, Adriana. Olá a todos que nos ouvem. Ramon, você começa aí hoje com uma notícia bem triste. Um pai matou acidentalmente o filho, Ramon. Infelizmente, mais uma tragédia aqui em Una, no sul do estado. Um pai matou o próprio filho com um tiro no peito. Pai chega bêbado em casa, mata um filho e deixa outro gravemente ferido. A ocorrência vem do extremo sul do Espírito Santo, da região de Caparaó, em Una. O crime aconteceu na localidade de Pita. O pai chegou em casa ontem embriagado, começou a brincar com a arma de um amigo. Os dois filhos, o de 7 e o de 10, dormiam em uma mesma cama. Acidentalmente, a arma disparou. Atingiu o coração do filho de 7 anos. O outro foi ferido e está internado aqui no Hospital Infantil de Cachoeiro. Após ver o que tinha feito, o pai tentou se matar, mas foi impedido por vizinhos. Agora, ele está preso na delegacia de Una. Cristina Rangel, para a Record News. Lamentável mesmo essa história. Além de ajudar na gestão das propriedades rurais, as mulheres e filhas de pecuaristas aqui do sul do Espírito Santo estão se unindo para fortalecer o cooperativismo, evitando que o homem do campo vá para as cidades. As mulheres dos produtores rurais do sul do estado estão cada vez mais unidas para manter as famílias no campo, evitando o êxodo. Essa cooperativa criou o Núcleo Feminino e aqui as mulheres desenvolvem diversas atividades. Isso aqui foi uma grande ideia que a nossa Zizi, nossa chefe aí, e junto com a Sueli, irmã da Heloísa, resolveu formar esse núcleo. Por quê? Os homens só sabiam vir aqui, pegar o dinheiro do leite no dia 15 e ir embora. O negócio deles era tirar o leite para poder no dia vir para cá. E agora não, agora nós mulheres estamos tendo essa oportunidade de nos reunir, convidar outras mulheres, inclusive netas e filhas de cooperados, para participar. Nestes encontros, elas estão aprendendo a produzir enfeites de Natal. O Núcleo Feminino tem uma programação bem variada para atrair as famílias da cooperativa de laticínios. Nós nos reunimos principalmente para falarmos do desenvolvimento da nossa cooperativa, sobre o empreendedorismo das mulheres junto aos seus maridos no campo. E também o que aprendemos muito aqui é viver em grupo, buscar sempre novas informações para levar para o campo. É voltado basicamente o núcleo, porque a mulher, a cooperada, a esposa, a filha, as netas eram muito distantes da cooperativa. Não havia realmente aquele intercâmbio entre a mulher, a sua família na propriedade e a nossa cooperativa. E a sustentabilidade é palavra de ordem neste núcleo. Esta guirlanda é um dos artigos que essas mulheres estão aprendendo a produzir para o Natal, aqui nesse núcleo feminino. A Heloísa é a professora de artesanato e nós vamos saber da sustentabilidade. Vocês estão usando produtos reciclados. Por que isso, hein? Nós temos aqui, né, a embalagem e nós temos que fazer o aproveitamento dessa embalagem para que isso não vá para o lixo. Então, isso aqui é um resíduo que a gente está aproveitando aqui. Ele é todo doado para as meninas, para elas fazerem esse trabalho, tá? E como nós temos aqui à vontade, todas elas podem pegar e fazer bolsas, fazer carteiras. E agora nós estamos fazendo essa linda guirlanda. Nas reuniões, os produtos da cooperativa são degustados em meio ao trabalho e o bom bate-papo. E a receita desse núcleo está dando certo. Novas gerações estão se interessando mais pelo cooperativismo. Eu sou bem antiga nisso aí, porque os meus avós, tanto da parte materna e paterna, eles eram cooperados.
E aí veio os meus pais, meu pai veio ser cooperado também. Aí agora o meu esposo é cooperado também. Então, quer dizer, eu venho desde lá de trás trazendo essa marca. Então, isso é muito importante pra gente e estou levando isso para as minhas filhas que estão lá. É uma boa iniciativa, hein? A ideia é levar esse trabalho para interagir com outros segmentos empresariais, como, por exemplo, a produção de doces e salgados para reuniões e eventos, envolvendo associativismo e cooperativismo. Bom, essas foram as notícias desta segunda-feira. Voltamos aos estúdios da Record News em Vitória. Adriana Marques, uma boa noite para você. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Depois do Outubro Rosa é a vez do Novembro Azul, um mês dedicado ao alerta para o câncer de próstata. Nós voltamos já. O Batalhão de Missões Especiais, o BME, durante uma operação de rotina, apreendeu cocaína, maconha, crack e munição no bairro Santos Dumont, em Vitória. O material estava escondido em uma mata. Ninguém foi preso. No mês passado, aconteceu o Outubro Rosa, um mês inteiro de alerta para o câncer de mama. E agora o mês é dedicado aos homens para os cuidados com câncer de próstata. É o Novembro Azul. José Antônio teve câncer de próstata há 10 anos. O diagnóstico veio após um dos exames que faz anualmente desde os 40 anos. Eu comecei a fazer os exames preventivos para detectar possível câncer, porque eu tinha história de família. Meu pai teve câncer e eu fui avisado por meu médico, meu urologista, cedo, de que eu deveria começar pelo menos aos 40 anos. E comecei. E sempre fiz os exames anualmente, direitinho. O câncer na próstata é o câncer que mais atinge os homens. É uma doença típica do envelhecimento masculino e a partir dos 60 anos, as chances de ter o câncer de próstata aumentam. Os médicos recomendam que os exames de prevenção comecem a ser feitos a partir de 50 anos. Em caso de histórico familiar, o início deve ser aos 40 anos. Mas o toque retal é assunto delicado até entre os homens que nem chegaram aos 40. Não é legal não, né? Mas vai ter que fazer. Tem que fazer. Eu acho que é válido. Inclusive lá no meu serviço a gente participou do Outubro Rosa, né? Constrangedor, né? Não é legal, vai ser necessário. Fico pensando assim, né? Como será, mas se é para a saúde, né? Essas coisas da saúde é muito bom, é importante, né? Novembro, então, colore-se de azul para conscientizar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. O toque retal pode ser uma questão delicada e um exame temido para muitos homens, mas é um dos métodos mais eficazes para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Foi o que aconteceu com José Antônio. Por meio do exame de toque, ele descobriu o câncer, fez radioterapia e em 3 meses estava completamente curado. Como eu fazia os exames, estava na fase ainda embrionária, estava no iniciozinho, eu consegui contornar o problema e fiquei totalmente bom, me operei há 10 anos. Aliás, eu me operei há 10 anos e desde então estou bem. E o senhor de 65 anos toca no assunto sem problemas. Pode enfrentar porque realmente é tranquilo, eu até esqueço disso. Nunca me lembro, não tenho o mínimo problema com a palavra câncer, para mim é uma palavra normal. Isso é uma coisa que está na vida das pessoas de uma maneira geral e a gente tem que tratar disso do tema com absoluta tranquilidade. Hoje é o Dia Mundial do Inventor. Aqui no Espírito Santo há vários inventores e nós fomos conhecer algumas de suas criações. Algumas dessas invenções de capixaba são bem interessantes. Todas buscam facilitar e melhorar a vida das pessoas no dia a dia. Um exemplo é o limpador permanente de caixa d'água, que mantém o recipiente sempre limpo. Eu tive a ideia de elaborar um equipamento que pudesse fazer com que essa caixa d'água
ficasse permanentemente limpa, não necessitando mais daquele período de 6 e 6 meses e tal. Ela vai ficar permanentemente limpa, não vai permitir mais o acúmulo de lodo no fundo das caixas, o que é muito comum em todas as caixas d'água. Outra invenção interessante é a bicicleta compacta, que ocupa menos espaço em todos os ambientes. No caso de o trânsito embananado do dia de hoje, se tem horário marcado, rapidinho você tira do porta-mala e vai, resolve seu problema, volta novamente, bota o seu porta-mala. Chegou, voltando já não tem trânsito embananado mais. Chegou em casa, pegou no elevador, subiu com ela mesmo sem descer, certo? Vai pelo apartamento, bota no cantinho da varanda em vez de botar na frente, para ocupar o mínimo espaço possível. Pois é, mas será que há mercado para os inventores capixabas? Sobre esse assunto eu converso agora com Wagner José Fafá Borges, presidente do Clube dos Inventores. Boa noite, Wagner. Boa noite. Como nós vimos aí, criatividade não falta. Né? O que falta? Falta investimento nesses inventores? Na verdade, o que falta é acreditar, né? Porque as pessoas toda hora estão inventando, estão encontrando soluções para os mais diversos problemas. Então, a primeira barreira é acreditar que aquele negócio pode chegar ao mercado, que ele tem uma solução que pode resolver o problema. E muitas vezes a primeira reação é de riso, é de ironia, e o primeiro fato que realmente desmotiva o inventor. Ah, mas são boas ideias. Por exemplo, limpar uma caixa d'água dá trabalho, é muito complicado, você tem que esvaziar a caixa d'água. É uma boa ideia. É uma ótima ideia, porque aquilo não só limpa a caixa d'água, como também evita, no caso, o mosquito da dengue. A dengue? Porque o mosquito da dengue, ele prolifera em água parada, e aquilo não deixa a água ficar parada. Então, o seu Licínio, por exemplo, que inventou a bicicleta compacta, né? Hoje a gente enfrenta esse problema dos apartamentos serem cada vez menores e muitas vezes a gente não tem a bicicleta porque não tem onde guardar. O Licínio é um gênio, eu considero o Licínio o maior inventor do Espírito Santo. Ah, é? As bicicletas dele são fora de série. Ele inventou uma bicicleta que é academia de ginástica, tem essa bicicleta que é para trânsito. Então, realmente, pessoas como o Licínio existem em todo o Espírito Santo. A questão toda chama-se reconhecimento e apoio, no caso das entidades públicas, de reconhecimento e, de repente, está inserindo recursos a fundo não reembolsável para desenvolvimento da pesquisa. Pois é, como é que essa ajuda poderia vir efetivamente? Veja só, no Espírito Santo a gente tem dois caminhos hoje. Um é através da FAPES, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa, que está criando uma linha de recursos específica para apoiar o inventor independente. E o outro é o Sebrae Tech, que é uma ferramenta do Sebrae que apoia o inventor na proteção da patentária do seu produto e também no estudo de viabilidade técnica e econômica. Porque não adianta você ter uma boa ideia se você não sabe se vai ter mercado ou não. Pois é, e nós temos bons exemplos aqui no estado, como você falou, o seu Licínio aí, que você disse que é um dos grandes inventores. A gente tem o Marcelo Vivaco, um pesquisador que já ganhou, né, um prêmio inédito, né? Ele conquistou a medalha de ouro num salão do inventor. O Marcelo Vivaco é o primeiro brasileiro a ser bicampeão mundial de invenções. Tá? Quer dizer, felizmente ou infelizmente, o reconhecimento dele primeiro foi no exterior, para depois ter as homenagens no nosso estado. Como acontece muito, né? Acontece, acho que é padrão brasileiro, né? Primeiro você tem reconhecimento lá fora e depois... Wagner, um outro problema desses inventores é na hora de patentear esses produtos. Ainda é complicado no Brasil fazer a patente? Na verdade, a questão da patente no Brasil passa exatamente pela burocracia. É muita patente para pouco examinador. Tá, hoje, eu fiz uma conta muito simples, se 1% da população brasileira, nesse exato momento, estiver fazendo uma patente, são 2 milhões de patentes. Não tem examinador para isso. Então vamos colocar no mercado, tem que achar as ferramentas. Então a maior dificuldade hoje é estar elaborando um documento de patente e dando entrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e depois conseguir a carta patente, que no caso é o documento que garante ao inventor a exclusividade para a exploração comercial daquele projeto. Hoje o Espírito Santo tem quantos inventores? Muitos. O nosso estado realmente é um Espírito Santo. Tá? Inclusive tem caso de inventor de Brasília, São Paulo, querendo vir para o nosso estado, até em função do próprio trabalho que se realiza com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a FAPES, tá? Até porque o nosso secretário ele tem formação técnica, ele é formado na escola técnica, então ele vê a dificuldade do inventor, então cria-se uma ferramenta. E aí, para disso, vem a ferramenta do governo do estado, o IFES, o Sebrae. Então, o Espírito Santo, nessa área, é um estado atípico. E quem está em casa e tem uma boa ideia ou tem uma boa invenção que está ali guardada, como é que pode fazer para ter informações sobre o trabalho de vocês? Existe o nosso site, que é o inventar.com.br. Inventar.com.br. Tá? Existe o site do INPI, que é inpi.gov.br. E quem quiser apoio do Sebrae, é entrar em contato com o Sebrae via Sebrae Tech, que hoje o Sebrae ele patrocina ou dá um apoio ao inventor de até 90% dos honorários para se requerer uma patente.
Tá certo, Wagner. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Hora News. Obrigado pela oportunidade. Queria dar os parabéns aos inventores, afinal hoje é o dia deles. Isso aí, parabéns para todo mundo que tem boas ideias. Tem ótimas ideias. Obrigada. Boa noite. Bom, e a seguir as notícias do esporte com Flávio Simões e a recuperação de tartarugas encontradas na costa de Vitória. É já já. E agora vamos ao futebol, assunto para Flávio Simões, o nosso comentarista esportivo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana, boa noite a todos que nos acompanham. Brasileirão chegando aí na reta final e os olhos todos voltados para a zona de rebaixamento. É verdade, por incrível que pareça, tem mais gente preocupada com a zona de rebaixamento do que com a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol. A verdade, Adriana, é que a gente ainda tem 6 rodadas para terminar o campeonato. E neste final de semana, a briga se polarizou entre Vasco da Gama e Fluminense. Isso porque no sábado, o Vasco da Gama venceu a equipe do Curitiba pelo placar de 2-1. E aí, torcedores cruzmaltinos passaram a torcer, entre aspas, para o Flamengo, que jogaria ontem contra a equipe do Fluminense. E foi o que aconteceu, o Flamengo venceu o Fluminense, Vasco da Gama e Fluminense ficaram empatados com o mesmo número de pontos, 36, sendo que o Fluminense no saldo de pontos fica fora da zona de rebaixamento, mas bem próximo do Vasco da Gama. Segundo os matemáticos, o Vasco tem 56% de chance de ser rebaixado e o Fluminense tem 38% de chance de ir para a segunda divisão do ano que vem. Essa é a briga que se desenrola lá na zona de rebaixamento. Já na parte de cima da tabela, o Cruzeiro segue livre e solto, venceu mais uma no final de semana e é justamente com os gols do líder do Campeonato Brasileiro que a gente começa a noite de segunda. Está tudo azul para a Raposa neste Brasileiro. O time celeste voa em céu de brigadeiro e falta pouco para aterrissar com mais um troféu. O comandante desse avião estampa a camisa 17, mas desfila o futebol legítimo de um 10. Everton Ribeiro tá voando. Contra o Santos, parecia estar em todos os lugares do campo ao mesmo tempo. Dribla. Lança. Chuta. Sob a batuta do pé canhoto, ele afina a orquestra no ritmo do bom futebol. E a vitória de 1-0 parece ter servido apenas para ilustrar o golaço que ele fez. Drible, controle. Outro drible, velocidade, chute preciso, bola na rede. Mais 3 pontos na tabela do campeonato e passaporte carimbado para o voo do título. Eram mais de 30 mil torcedores no estádio. Motivação também do lado do Corinthians, que atravessa uma fase complicada no campeonato. O duelo é movimentado, mas a rede só balança no segundo tempo. Douglas cobra escanteio no meio da área, Romarinho sobe sozinho e cabeceia nos pés de Wilson. O rebote, Guilherme empurra para o gol. 1-0 Corinthians. A torcida do Timão não tem nem tempo para comemorar. A reação da equipe baiana vem em um contra-ataque. Marquinhos tabela com Cáceres e toca consciente para Dinei. Olha o que o atacante faz. Um golaço de voleio e deixa tudo igual no placar. Com o Barradão lotado, Vitória e Corinthians ficam apenas no 1-1. Precisando sair da zona da degola, para o Vasco era vencer ou vencer. E o Cruz Maltino foi para cima do Coritiba. Em cobrança de falta, Marlone levantou na área e Edmilson, de cabeça, fez o primeiro. No segundo tempo, Marlone, em jogada individual, cruzou novamente para Edmilson fazer mais um. Vasco 2-0. Lucas Claro ainda descontou para o time paranaense. Final de jogo, 2-1 para os cariocas. Apesar da vitória, o Vasco segue no Z4. Com a bola rolando, em vez de inspiração, o que se viu foi um Fla-Flu de muita transpiração. Num jogo pegado, foram poucas as chances de gol. A conclusão de Hernani balançou a rede, mas pelo lado de fora. O chute de Carlos Eduardo teve o mesmo destino. Neste chutaço de Rafinha, a torcida tricolor chegou até a comemorar. O Fluminense insistiu. Igor Julião também tentou, mas ficou no quase. E aos 44 minutos do segundo tempo, quando parecia que o Fla-Flu iria terminar sem gol, o atacante Rafinha cruzou na área do Fluminense. O zagueiro Gum tentou cortar, mas fez contra. Vitória do Flamengo, 1-0.
Os tricolores, que não vencem há 8 jogos, saíram de campo mais próximos da zona do rebaixamento. Eduardo Sacha garantiu a vitória do Goiás no Serra Dourada. O Botafogo encerrou a rodada na 4ª colocação, seguido justamente pelo Goiás. Em Curitiba, o Atlético Paranaense derrotou o Internacional por 1-0 e pulou para a vice-liderança do Brasileirão. Já o Grêmio recebeu o Bahia na Arena, mas as duas equipes não passaram do 0-0. O Grêmio está na 3ª posição. Na luta contra o rebaixamento, Criciúma e Ponte Preta empataram em 1-1. Ricardinho ficou com o rebote e abriu o placar para o time catarinense. A Ponte chegou ao empate com Leonardo. No sábado, com o estádio lotado, o São Paulo derrotou a Portuguesa por 2-1. Aloísio voltou a balançar as redes e fez o gol que garantiu a vitória do time do Morumbi. O São Paulo agora é o 8º na tabela e depois de chegar perto da zona do rebaixamento, já sonha com a classificação para a Libertadores. Também na abertura da rodada, o Atlético Mineiro goleou por 5-0 e confirmou o rebaixamento do Náutico. Diego Tardelli marcou um belo gol na cobrança de falta. O Atlético é o 6º na classificação. Bom, só lembrando que o Cruzeiro, mais líder do que nunca, tem 13 pontos de vantagem sobre o Atlético Paranaense, que é o 2º colocado, e na próxima rodada o Cruzeiro já pode ser campeão antecipado. Obrigada, Flávio Simões. Até semana que vem. Até semana que vem, bom início de semana. Para você também, boa noite. Bom, e uma tartaruga que havia chegado doente à Costa de Vitória foi solta em uma praia na Enseada do Suá nesse domingo. A cena chamou a atenção de muita gente. A cena foi impressionante na praia da Enseada do Suá, em Vitória. Crianças e adultos encantados. O foco era esta tartaruga aí, de 38 centímetros. Todo mundo querendo ver de pertinho. Eu achei muito legal, foi impressionante, não tem? Eu nunca tive a oportunidade de ver ela pertinho, não tem? Assim, cara a cara comigo. Eu só vi na TV. Na hora que você passou a mão nela, o que você sentiu? Eu senti que ela dura, mas que ela era mais molinha, que ela tinha chance de sair do casco. Era a despedida. A tartaruga marinha foi devolvida para as águas do Mar Capixaba, lugar de seu habitat. Então a gente traz mais para mostrar para elas, né, que onde é o lugar de cada animal, onde cada bicho tem que viver, é no habitat natural deles, né? Então a gente trouxe por causa disso, tentando ensinar que tem que tratar bem, tem que cuidar e tem que colocar cada animal no seu lugar certo, né? O caminho até o mar era certo, mas foi preciso enfrentar uma barreira nada agradável. A sujeira do mar, o acúmulo de lixo na praia, deixou as crianças tristes. A tartaruga, ela pode ficar doente porque o mar está muito sujo. A gente sabe que ela confunde a alga, que é o alimento natural dela, com plástico, com o resíduo humano nas águas, né? A gente aproveita, né, para trazer a tartaruga para o local onde ela foi encontrada e para que as pessoas tenham a possibilidade de encontrar um animal desse de pertinho, né? Então elas ficam todas alegres, saem sensibilizadas daqui e com um gostinho de querer preservar mais e não poluir, não jogar o lixo no local errado, né? 200 tartarugas como essas aqui, por exemplo, foram resgatadas na Baía de Vitória só este ano. Todas chegaram aqui no Projeto Tamar com a barriga cheia de lixo e também com ferimentos. Segundo dados levantados pelo projeto, de cada 10, apenas uma sobrevive. A tartaruga devolvida ao mar recebeu tratamento por 15 dias. Chegou magra e doente e se alimentou de lixo. Isso, elas chegaram debilitadas na praia, geralmente boiando e muito magras. Até os ossos delas apareciam em certos momentos, assim. E acabam furando a pele da tartaruga, é bem perigoso isso. Essa é uma característica da tartaruga que não está conseguindo se nutrir, se alimentar. E o apelo é para que a população colabore e não jogue lixo em lugar nenhum. Não pode jogar lixo na água, que é para cuidar dos animais. O Projeto Tamar, em Vitória, fica na Praça do Papa, na Enseada do Suá. E abre de terça a domingo, das 8h30 da manhã às 7 da noite. O ingresso custa R$ 5,00 para adultos e R$ 2,50 para crianças e idosos. O Hora News fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.